Olá, olá! Viva! Boa tarde a todos! Olá! Como é que vão? Como é que estão? Já respiraste? Ai não, ainda estou cansada. Nós vimos a correr, Viemos estar outra vez aqui a a correr. horas. Ai meu Deus! Bem, mas ninguém quer saber nada disso, não é? Exato! Vocês é que marcaram. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa nova temporada. Quinta. Já Não de meninas, sei já de quanto. meninos. Da temporada. Dedicado a... Linguagem, LAC, mais. Parece-me bem. Uhum. Queres fazer aqui um rewind da Exato. nossa última O live? que é isto da LAC mais e o que é que falámos da última Sim, live? exatamente. Não é? Ok. Portanto, lá que mais? LAC, na verdade, é o conceito de linguagem que nós decidimos criar para trazer aqui alguns conceitos fundamentais daquilo que é a nossa experiência e que são estes conceitos fundamentais para que a nossa entrega na comunicação seja de facto impactante no outro. E traduzimos isto com linguagem LAC+, sendo que o LAC são as iniciais Da nossa certificação Da- e que aqui vamos e aplicar que casamos exatamente à linguagem. à linguagem. Sendo que ajustada à linguagem, o L é de limpa, linguagem limpa. E o que é isto? Linguagem limpa, falámos na semana passada, não é? Não, há 15 dias. Há 15 dias. Opa, Tu gostavas muito que voltasse a ser Pronto. semanal, eu consigo perceber isso. não, é que eu perco a conta aos dias e pronto, foi o anterior. Na anterior, na nossa anterior. Exato. Falámos de linguagem limpa. E o que é isto da linguagem limpa? Na verdade, assim, muito resumidamente, é sermos capazes de comunicar utilizando linguagem que não utilize juízos de valor, que não tenha aqui julgamentos, deduções, interpretações prévias, que não tenha aqui falta de ética, que tenha aqui os valores da integridade que nós tanto falamos. Sim, e da ética, não é? Exato. Exato. Da ética no sentido, não é ser criminoso, não é só Claro. linguagem de máfia, de enganadora. É, na verdade, a linguagem de respeito pelo De próximo, respeito pelo não outro. Era um tema que nos estava aqui pano para mangas acerca da ética, não é? Sim. Uma coisa é tu entregares uma linguagem que de facto tenha salvaguardado o cumprimento daquilo que te move, o cumprimento do teu objetivo e que concilie o respeito pelo outro. E isto às vezes é muito difícil porque por vezes focamos-nos muito, e principalmente quando estamos nas organizações, focamos-nos muito no nosso objetivo, no que nós queremos transmitir com a nossa linguagem e esquecemos-nos muito de conciliar este objetivo, que é a nossa assertividade de ação, com o respeito pelo outro. Exato. E isto aplica-se, obviamente que já decidimos que esta temporada iremos falar de uma forma muito mais lata, e estamos a falar no âmbito do cliente interno e do cliente externo, que de facto, por vezes, sentimos esta dificuldade imensa das pessoas, das marcas, das organizações, de entregarem esta linguagem limpa, ou seja, focada, intencionada, com um objetivo claro, mas conciliada sempre com o respeito do outro. Isso mesmo, Não é? isso mesmo. É. E isso remete para o nosso A de hoje. Nosso Quando tu A. dizes ligada com o outro, não é? Intencionada com o outro, na verdade o limpo é sem intenção segunda, não é? Sem segunda intenção, Exato. não é? É com uma intenção genuína com o cuidado do outro. E isto remete, porque está tudo muito ligado e está ligado com o nosso lado Amigável. amigável. Ou seja, só para relembrar, LAC, linguagem LAC, é a linguagem limpa, amigável, clara e positiva. Exato. Que é o nosso mais, não é? Exato. E portanto hoje vamos falar sobre isto tudo do que é, e como tu sistematizaste muito bem, falámos na nossa última sessão há 15 dias sobre o que é a linguagem limpa, sem juízo de valor, sem preconceito, sem avaliação, sem crítica, sem queixa, não é? Uma linguagem de facto limpa e que tenha a cumprir estes dois princípios, que é a integridade e a ética, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E hoje, colada muito a esta limpa, porque é difícil termos uma linguagem limpa que não seja amigável e é também difícil ter uma linguagem amigável que não seja limpa. Exatamente. Não é? Os conceitos estão assim, aqui Misturam-se, muito misturam-se, colados, muito misturam-se. casados. E então o que é uma linguagem amigável? Quando se fala em amigável, qual é o sentido maior deste amigável? E há um conceito que nós concordamos, ambas as duas, nós concordamos as duas de que é muito revelador deste amigável, que é uma linguagem ao serviço do outro. Ao serviço do outro. Não é? Este ao serviço
é de facto uma das descrições mais interessantes para definir o amigável. E este ao serviço do outro, é interessante trazermos isto para a linguagem, porque como é que nós conseguimos ver isto na linguagem? Como é que eu vejo, Certo. através da linguagem que alguém utiliza, que aquela pessoa está ao serviço de alguém com quem está a comunicar? No fundo, esta linguagem que tu dizes, amigável ao serviço do outro, integra aqui claramente aquele conceito que nós também tanto trabalhamos, que é a empatia. Exato. Porque para seres empático, tu tens que criar de facto uma conexão e uma capacidade de compreender e entender na perspectiva do outro. Ou seja, quando a tua linguagem está ao serviço do outro, tu estás a entregar verdadeiramente para o outro. Exato. Ou seja, tu não estás a comunicar para ti. Exato. E retomamos aqui o conceito de comunicar. Comunicar é colocar em comum. Claro, Não é? tornar comum. Tornar comum. Portanto, se eu estou a usar uma linguagem cujo objetivo é comunicar, cujo objetivo é colocar em comum, ora, não faz sentido que eu não pense em usar uma linguagem para o outro, Para o outro. que seja vista, valorizada pelo outro. Nós ouvimos todos os dias, ainda agora, num sítio que estamos a vir, aquelas questões, mas nós já explicamos, o que é que ainda não compreenderam? Não é? E alguém de responsabilidade dizia, espera, não vamos culpar, porque se nós já explicamos e se o outro lado ainda não compreendeu, nós não temos que fazer a pergunta de mas o que é que raio aquela gente tem na cabeça? Não é essa a pergunta é o que é que nós ainda não conseguimos fazer bem para que a mensagem passe. O que é que eu ainda não entreguei para criar este sentido comum, para tornar comum. Isso. E não este estou a ser capaz de colocar em comum. E este amigável tem este valor maior subjacente que é mas fale sobre a perspectiva de quem vai ter que receber essa mensagem exatamente como a quer entregar, não é? Isso é um desafio muito grande, porque nós tendemos a utilizar na nossa linguagem o nosso modelo e o nosso referencial mental. Exato. Portanto, a maior parte das vezes, quando eu dizia há bocado a brincar, comunicar para o outro, a maior parte das vezes nós falamos para nós. Exato. Porque estamos a comunicar sobre o nosso referencial, sobre aquilo que para nós faz sentido, e quando entregamos a comunicação, não entregamos verdadeiramente ao serviço do outro. Faz lembrar aquela máxima incrível, como eu entendo quando eu explico. Exato. Não, mas é um pouco eu isto, expliquei não é? tão bem. Mas é que eu expliquei 3 vezes. Eu sinto que me expliquei tão bem, eu digo tão bem, não é? E a maior parte das vezes essa mensagem não passa. E não passa porquê? Porque não estás a explicar para o outro, estás a explicar para ti. Não estás a falar com o outro, estás a falar para ti. É isso. Às vezes, quando nós dizemos linguagem, incluímos aqui, vamos falar disto mais para a frente, na linguagem também não dita, não é? Na música, nas pausas, nas expressões, nos gestos. Porque se eu estou a falar com uma pessoa que eu percebo que está agitada, que está preocupada com alguma coisa, se calhar a velocidade com que eu digo a mesma coisa vai ter que ser ajustada àquilo que eu sei que é a disponibilidade que a outra pessoa tem de me estar a ouvir. Exatamente. Portanto, eu se calhar vou ter que falar mais devagar, se calhar vou ter que transformar aqui afirmações em perguntas, se calhar vou ter que estar mais atenta aos feedbacks para compreender eu própria se aquilo que eu estou a entregar está a chegar bem. Exato. Né? E há aqui muita preocupação neste do amigável que vai para além das palavras. Este amigável, como tu dizes, e é a tal empatia verbal e não verbal, não é? Que tu tens que casar, tu tens que revelar na velocidade, como tu dizias, no tom, no timbre. Exato. Tu tens que de facto fazer o casamento perfeito face ao referencial que o outro está a transmitir. Exato. Que é aquele que ele tem disponível para receber a mensagem. Exato. E a maior parte das vezes estamos tão focados com o nosso objetivo. Eu só vou ligar para dizer isto ao cliente. E ligo para dizer aquilo ao cliente com a minha velocidade, com o meu sentido de urgência, com o meu objetivo rápido. Exato. E às tantas não questiono nem pergunto se a mensagem chegou do outro lado tal como eu pretendia que ela chegasse, porque eu de facto não estive a comunicar ao serviço do outro, eu estive a realizar um objetivo meu, único, que ficou concretizado, que é lançar, que é dizer alguma coisa. Evitar, né? Informar. Exatamente. Já passei para lá. Eu já entreguei. Está feito. Está feito. E é um pouco aquela questão, entregas ou entregas e acompanhas. Exato. E a maior parte dos processos comunicacionais que nós desenvolvemos é entreguei. Eu já entreguei. Agora, então não te lembras? Agora não é comigo. Exato. É isso mesmo. Portanto, o amigável tem este sentido de ao serviço do outro, que é, primeiro é difícil de explicar. É mesmo difícil. E muitas pessoas
agora que pagas nisso, olá Adriana. Olá, princesa. É muito difícil às vezes explicar este ao serviço do outro, porque há muitas pessoas que sentem que isto nos tira valor. Exato. Mas eu não sou, eu não tenho que me estar a submeter. Olha, eu não sou nenhuma serviçal. Exatamente. Eu não tenho que me estar a submeter, como disseste. Eu não tenho que me estar a submeter. Entreguei. Exato. Isso não é comunicar. Ao serviço do outro é um posicionamento tão maior que implica esta generosidade, que é conciliar aquilo que nós dizíamos, o meu objetivo com o respeito pelo outro, não é? E isto está na linguagem limpa, como nós partilhávamos, e é esta generosidade de acreditar que o meu sucesso depende claramente do sucesso, do impacto da mensagem que eu vou passar ao outro. Precisamente, e a termos esta preocupação, vamos ver, se eu estou a falar com alguém, se eu estou a passar uma mensagem com alguém, seja com o meu marido, seja com o meu patrão, seja com o meu colega, com o meu cliente, seja com quem for, se a responsabilidade de passar essa informação é minha, concordo eu com ela, não concordo, achando bem ou mal, não importa. A minha responsabilidade é passar esta informação. Passar esta informação para quê? É só para despejar aqui um saco que eu tenho com alguma coisa? Não. A minha responsabilidade, a minha missão é fazer com que aquilo que eu tenho para entregar seja recebido exatamente no embrulho, no pacote, com o conteúdo todo que eu quero entregar. Exato. Ora, para que isto aconteça, eu tenho que ter a certeza absolutíssima que a pessoa que a recebeu sabendo que é amarela, que tem o tamanho tal, que tem o peso tal. Eu tenho que ter a certeza disso. E o que nós fazemos muitas vezes nas interações que temos uns com os outros é um saco amarelo de 30 kg, deixa eu ver. Eu nem me pergunto assim, apanhaste? Exato. Eu despejei. Ora, aqui está o problema. Eu tenho que ser capaz de entregar, tendo a certeza que compreendeu exatamente aquilo que eu queria que lhe entregasse. Ora, para que isto seja assim, para que a minha entrega seja entregue como eu quero que ela seja entregue, ela tem que ser amigável. Porque senão tu não vais ver um saco de 25 kg amarelo, vais ver um fardo de uma cor horrível, pesadíssimo. Tu própria vais lhe dar uma conotação que não é suposto que ela tenha. Fruto da pouca qualidade da tua entrega. Tu estavas a falar agora sobre este princípio da entrega, que é aplicável a muitas outras coisas da nossa vida. E quando nós estamos a comunicar, se nós nos conectássemos mais com este princípio, eu estou a entregar comunicação. Exato. Isto traz aqui uma dinâmica emocional absolutamente diferenciadora do que é falar ou dizer alguma coisa. Exato. Eu estou a entregar comunicação ao outro. E se é para entregar, ele tem que recebê-la. Não é? Ele tem que a acolher. E para acolher, de facto, a entrega tem que ser muito cuidada. Não é? E esta comunicação amigável também se pode conectar muito com isto de o estar ao serviço, o entregar bem. Exato. Entregar, exato, não é? Exato. Sei lá, alguns exemplos de comunicação não amigável. Sei lá. Imagina eu estava a pensar aqui em voz alta que há uma informação comunicada na empresa a dizer o seguinte: a partir de agora é obrigatório e por isso temos todos que estacionar os carros no parque de estacionamento de marcha atrás, ou seja, com a frente virada para a saída. Esta é uma comunicação amigável? Portanto, vamos lá ver, depende sempre do resultado da entrega, não é? Se a Florinda, quando comunica isto, o que é que ela pretende? Ela não pretende só debitar uma regra nova que apareceu, ela pretende promover uma mudança em alguém, não é? Pretende que aquela ação seja acolhida por quem ouviu esta mensagem. Portanto, vamos medir o amigável, não com achómetros, mas quantidade de carros que no dia seguinte estacionaram de marcha atrás. Sim, mas eles até podem estacionar de uma forma do género. Lá estão estes fulanos a inventar cenas. Claro. O impacto é estacionar de marcha atrás, estacionar. Bom, a mensagem passou. Qual foi o ruído que isto provocou? Qual foi a nuvem? Sim. O burburinho. Exato. Nos bastidores. Exato. Agora lembraram-se, vê lá tu, não têm mesmo que fazer. Exato. Agora lembraram-se de nos mandar estacionar sem ser de marcha atrás. O meu carro, não sei o quê. Quem manda no meu carro sou. Exato. Mas o que é que isto vai provocar? Portanto, nós medimos a qualidade da informação pelo impacto que ela produz no outro. E o impacto é a ação imediata que o outro teve, promove, não é? Mais o extra. O burburinho, mais o burburinho dos bastidores. O ruído. Sabes que eu acredito, e ainda bem que falaste nisto, eu acredito que muitas vezes ela até é produtiva do resultado.
em modelo impositivo, mas há muito ruído de bastidores que se mantém durante meses seguintes. E quando vocês sentem este ruído no bastidor, que é a falar sobre o assunto, a comunicação não foi amigável. Não foi, e o pior é que este burburinho, este rádio corredor, não é? Este ruído, isto é um consumidor de energia, não é? Isto é um... É o velho princípio, quando estiveres a falar sobre isto não estás a produzir. Exato. Para além disso, uma coisa que distrai, é um distrator. Exato. Não sei se diz distrator, mas olha, se eu agora esta palavra é maravilhosa. Sim, mas agora ouvi trator e achei que não fazia sentido nenhum. É um elemento de distração. Exato. É isso mesmo. Distrai, portanto, aumenta a probabilidade do erro. Por outro lado, consome energia. Eu estou ali, não estou ali. Exato. É que enquanto houver rádio corredor não se está a fazer outra coisa que à partida seria mais eficiente, não é? Exatamente. Portanto, não se está a construir, não se está a criar valor, não se está a produzir, não se está a nada, está-se a consumir em vão. Por outro lado, estamos a potenciar o erro quando se está a produzir. Alerta CM. Alerta CM. Alerta CM. Quando vocês ouvirem burburinho de bastidores, quando entregarem comunicação, isto é sinal que a linguagem não foi amigável. Mantenham-se na frequência. É o outro a dizer assim, ai pá, isto não me caiu nada bem. E porquê que não caiu bem? Porque não é amigável, de facto. Não, mas porquê que não foi amigável este exemplo que eu te dei agora? Olha, a partir de amanhã é para estacionar, marcha atrás, virado para a saída do estacionamento. Porque, na verdade, e nós já demos essa ferramenta aqui nas nossas partilhas, porque a mensagem não foi passada com CSA. Não, é que a linguagem que tu utilizaste não está ao serviço do outro. Não está. E porquê é que não está ao serviço? Porquê é que não está ao meu serviço esta frase? Porque tu não compreendes porque é que raio tens que estacionar o carro de marcha atrás. Porque eu não te expliquei, toca ao CSA. Sim. Eu não te expliquei, nem te envolvi neste meu pedido. Na verdade, mais uma vez vamos usar outra vez a mesma regra, que é não afirme, pergunte, peça. Não imponha, envolva e peça. Mas isto na comunicação comum, linguagem ao serviço do outro, remete-nos logo de imediato para uma coisa. Explica na perspectiva do outro. Ou seja, comunica na perspectiva do outro. Benefício. Sim. Que benefício é que o outro vai ter com esse teu pedido, com essa tua comunicação? Não é? Se eu chegar a casa e disser assim, Maria, não lavaste a louça. Ele vai dizer isso. Não vai ser um vez. É vida. É a vida. Eu não estou a ser eficaz. O que é que eu quero com aquela minha comunicação? É amigável? Nem sequer é limpa. Não é amigável. Claro. Não é nada. Não é? É negativa. É um desabafo. É uma boca. É uma agressão. Na verdade é uma agressão. Eu quero mandar-lhe aqui. Quero agredir. A minha intenção é magoar. Não é? Exato. Quero fazer com que ele veja. Vou chamar a atenção. Chamar a atenção é a coisa mais idiota que nós podemos fazer. Porque na verdade o que é chamar a atenção? Se querem chamar a atenção, digo, Florinda, Florinda. É diminuir o outro, não é? Chamar a atenção é diminuir. Claro, chamar a atenção é mandar uma boca, é agredir. Agredir. E, portanto, não é, de facto, mensagem, linguagem limpa, nem amigável. Esta mensagem, para ser amigável, talvez fizesse sentido dizer, Judite, vou pedir-lhe, por favor, que a partir de agora estacione de marcha atrás. É uma regra de garantir a nossa segurança em caso de um incêndio ou em caso de uma saída intempestiva da fábrica, estarmos todos muito mais virados para sairmos mais facilmente e garantirmos a nossa segurança. Exato. Pode ser Judite. Isto faria toda a diferença, ou seja, já não havia aqui burburinho, como tu dizes, rádio corredor e burburinho de bastidores, não é? Porque eu entreguei uma comunicação amigável ao serviço do outro, com benefício direto para o outro. Exato. Não é? Porque muitas das vezes o nosso objetivo é tão claro, eu quero que ela faça. E eu digo, eu quando comunico, eu digo isto com esta clareza e com esta objetividade. Mas o quero que ela faça não tem respeito nenhum pela outra parte. Certo, e isto piora um pouco nas organizações, nomeadamente, quando eu tenho que comunicar, quando eu tenho que partilhar alguma coisa com a qual eu não concordo. E isto acontece muitíssimo. Nas chefias intermédias, então, eles têm um papel aqui determinante e a comunicação deles é muito impactante nos seus resultados. Porque muitas vezes eles têm que passar uma mensagem que vem lá de cima, com a qual eles não concordam, não se revêem. Como é que eles vão passar isto amigavelmente se não se identificam? Exato. Tu primeiro vais ter que te deitar com essa mensagem, dormir com ela e ver a perspectiva positiva que ela vai transformar. Exatamente. Ela não vem neste embrulho e tu vais ter que
desembrulhar. Sim, mas vais ter no fundo que fazer este sentido de descoberta que ganho é que isto pode ter para o outro da forma como eu estou a apresentar. Exato. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é que aumenta a nossa eficácia. A nossa eficácia, sem dúvida nenhuma. Outra questão que se liga aqui à ausência de linguagem amigável, que é o uso de linguagem técnica. Aqueles palavrões que mais ninguém sabe, não é? Exato. Aquelas siglas técnicas Exato. que não são amigáveis, só dizem assim: olha como eu sei umas coisas que eu estou a dizer. Olha, alguém a dizer para a minha mãe, ou para a tua que já não tens, mas enfim, para alguém com um segmento mais sénior: ai, Dona Maria tem que trazer os seus dados para. Isto é por causa do RGPD. Tem que assinar isto. Tem que assinar isto. Que é por causa do RGPD. É por causa do RGPD. A minha mãe, coitadinha, eventualmente ia assinar. Não, estou a fazer prejuízo de valores, se calhar sabe, não é? Mas, sei lá, a minha avó, que já não tem. RGPD? Mas que é isso? Quem é esse senhor? RGPD. Quem é esse senhor? É o chefe aqui, é? Exatamente. Nós não temos que saber, não é? Não podemos partir. Eu há uns tempos tive uma ação de formação onde estava precisamente um grupo de séniores e eu a determinada altura usei uma palavra, não sei o que, os tinejas, porque os tinejas, e eu percebi que houve ali quando entregaste um momento de desconforto. Eles estavam muito participativos e de repente ficaram muito quietos, olharam uns para os outros, perdidos. No intervalo eu percebi o que é que tinha acontecido. Houve um senhor que teve a generosidade de me perguntar: o que era aquilo dos teenagers? E eu percebi que eu tinha usado uma palavra que não é do vocabulário deles e que eles bloquearam de tal maneira que tudo o que eu disse a seguir a teenagers foi lixo. Eles não ouviram mais nada. Ou seja, essa tua linguagem careceu desta parte de ser amigável, isso porque mesmo. Não estava alinhada com o domínio do assunto ou da terminologia por parte do teu interlocutor. Exato. Não é? E isto levanta aqui uma questão que tínhamos a discutir há pouco, que é até que ponto o amigável não é também preconceituoso. Que é, eu não vou falar com a Florinda umas palavras que eu aprendi muito caras, porque eu sei, pobresita, que ela não vai conseguir atingir. Pobresita. Isto é amigável ou preconceituoso? Não, isso primeiro não é limpa, porque tem julgamento. Exato. Não é? Exato. E não quer dizer, Judite, que tu até não possas usar esse teu palavrão claro, desde que tu me des uma nota de rodapé antes a dizer-me que isso é e no fim clarifiques. Exato. É? Imagina, eu aprendi agora uma palavra, olha, sei lá, procrastinar. E eu vou dizer: não, Florinda, sabes que eu sou um bocadinho procrastinadora. E eu faço assim o meu ego está a dizer que eu sou uma... Mas se eu for, de facto, eu própria, se tiver a preocupação de usar uma linguagem eu vou dizer: ai, Florinda, eu sou um pouco procrastinadora. Sabes, esta coisa de dar com a barriga para a frente, adiar, é uma coisa que me... Empurrar com a barriga. O que é que eu estou a fazer? Eu brilhei, não é? Neste meu procrastinamento, não é? Desta uso de palavra um bocadinho mais cara, digo eu, mas a seguir faço questão de não deixar nenhuma dúvida na eventualidade. Eu não estou a julgar nada, eu estou só a garantir que aquela pessoa vai compreender a minha mensagem. Isto faz-me lembrar, principalmente nos serviços ao cliente, por exemplo, em que quando nos pedem o preenchimento de um documento muito técnico, e eu lembro-me que há pouco tempo passei por uma coisa destas, que é: eu vou-lhe pedir também para preencher o formulário SEPA. E eu pensei os meus botões. E eu ainda não quis desmanchar. Não. Eu pensei assim: SEPA, isto é vinícola. Porque de facto, desculpem lá, mas o formulário CEP é uma cena que eu já devo ter preenchido montes de vezes, mas eu não sabia muito bem o que aquilo era. E eu olhei para a menina e devo ter feito estar assim: morri. E ela: por causa da transferência bancária. Pronto. Eu nem sabia também, mas na verdade CEP é uma terminologia. É uma terminologia bancária, não é? Portanto, eu até posso usar o CEP, mas assim: Dona Florinda, posso pedir-lhe para preencher este formulário por causa da transferência bancária? Chama-se CEPA. Se eu disser, não é CEPA, é CEPA. Se eu disser isto desta forma, eu claramente estou a ter uma linguagem amigável, porque eu primeiro entreguei de forma simples e depois dei informação no sentido de tornar a pessoa, tornar do conhecimento da pessoa o vocabulário daquilo que eu acabei de entregar em termos mais técnicos. Exato. E muitas vezes, agora estou-me a lembrar de uma conversa que eu assisti há pouco tempo, que alguém diz assim: pois sabes que é um unicórnio? A pessoa queria brilhar, não é? Não me digas que não sabes que é um unicórnio. Isto é uma linguagem isto é uma linguagem muito primeiro não é limpa, porque não me digas que não sabes, eu já estou a julgar e estou a chamar de totó, não é? Exato. E na verdade,
quando eu quero perguntar, porque muitas vezes, olha, tu já ouviste falar não sei em quê? Eu não preciso ficar à espera da resposta, porque se a pessoa não sabe, é um momento um bocadinho constrangedor. Eu vou dizer, Florinda, já ouviste falar, sabes o que é um unicórnio? É uma tecnologia que eles agora inventaram aí para as startups que faturam 1.000 milhões. Já é? Olha, não sabia. Pronto, Já fiquei a conhecer. feito. Exato. Eu tive a oportunidade de perguntar, mas não era para querer saber, porque eu não sou avaliadora, não era? Era para falar sobre o tema, não é? Para partilhar. Exato. Isto sim é uma linguagem lá com o sentido de amigável. Eu estou a entregar, mas preocupada mais com aquilo que o outro vai receber. Eu tenho a certeza que ele vai receber como eu quero entregar. Exatamente. E este é o ao serviço do outro. Parece-me muito bem. Portanto, para já, limpa, feito, amigável, feito. E na nossa próxima sessão vamos falar sobre clara. Clarinha. Ou seja, limpa, amigável e clara. E depois no final acrescentamos o mais. E temos já montes de temas preparados para partilhar convosco. Portanto, fica este exercício, que é um exercício que acho que todos nós devemos gastar algum do nosso tempo quando estamos a enviar um e-mail, quando estamos a falar com alguém, quando estamos a entregar uma comunicação ao nosso colega do lado. Perceber efetivamente se conseguimos fazer este equilíbrio maravilhoso que é: estás aqui, tens um objetivo, queres cumpri-lo, parabéns, maravilhoso, muito bem, mas com respeito pelo outro. Com respeito pelo outro no sentido de criar relação, de ser amigável, de criar conexão e de criar compromisso na concretização do objetivo que te move. E isto acho que fica uma boa dica sobre o amigável. Isso mesmo. Okay? Então, façam sempre esta pergunta quando escreverem, quando comunicarem com alguém. No fim, questionem-se. Eu usei uma linguagem lá que mais? Ela era limpa e era amigável. Para já sabem fazer estas duas. Está limpo, Exato. está amigável. Exato. E acho que são boas perguntas para nos ajudar. É isso. E pronto. Obrigada a todos. É horas de ir embora. Já são horas de ir. Obrigada a todos por estarem desse lado. Obrigada pela vossa participação. Obrigada. Foi um gosto. Até para 2 a 15 dias. Até 2 a 15 dias. Até 2 a 15 dias. Beijos. Fiquem bem. Obrigada.